Querida igreja, boa noite, a graça e a paz. Antes de anunciarmos a palavra do Senhor, quem entrou na igreja viu que temos um estande de livros ali embaixo, da MW Distribuidora. Está ali o Richard, não sei se ele está aqui, acho que não, está lá embaixo. Temos lá bons livros. E se você tiver interesse em algum, peça a ele vai lhe indicar. Se ele não estiver aqui, ele pode trazer da outra vez que ele voltar aqui à nossa igreja. E consulte-o, e ele com certeza vai estar lhe dando boas dicas e orientações. Você pode pagar com cartão de crédito ou dividir também, se for o caso. Apenas uma propaganda. Nas minhas devocionais, sempre que eu faço de manhã, eu sempre leio um devocionário além da leitura bíblica. Ano passado eu fiz a minha devocional com o Dia a Dia com Charles Spurgeon. Ele tem sempre uma mensagem de manhã e uma mensagem à noite, dia e noite. É um bom livro para você ter, para fazer a sua devocional. Nós temos esse livro ali. Esse ano eu estou lendo O Caminho, do pastor Stanley Jones. Muito bom também, recomendo a leitura. Você pode fazer isso pedindo ao Richard, são livros muito bons. Vamos, neste momento, ficar em pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor e meditar nela. Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Eu leio os versos ímpares e a igreja os versos pares. Vamos ler juntos, podem acompanhar em suas Bíblias ou na projeção. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Juntos o verso 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oremos. Pai querido, obrigado pela Tua santa e preciosa palavra, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, para juntos meditarmos nela e aprendermos mais de Ti. Fala conosco por Tua graça,
Usa-nos, ó Pai, para a Tua honra e glória. Estamos aqui na Tua inteira dependência. Abençoe este Teu servo que fala a Ti e a Tua igreja que também ouvirá, Pai, a Tua palavra. Edifica-nos, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. O amor, ele não faz acepção de pessoas. É o que nós vamos falar nesta noite. E as crianças que aqui estão, elas sempre são convidadas por nós para estarem presentes nos cultos da ceia. Nós temos não 3 palavrinhas, mas 3 pontos. Se as crianças quiserem anotar, e os adultos também, para memorizarem, a palavra principal é a palavra amor. Então, anotem a palavra amor. Essa é uma palavra-chave nesse texto que acabamos de ler. As 2 outras, ou os 2 outros pontos, é o exemplo de Cristo. Anotem aí, o exemplo de Cristo. Amor e depois o exemplo de Cristo. E o terceiro ponto, uma fé proibida. Podem anotar aí, uma fé proibida. Então, nós temos o amor, o exemplo de Cristo e uma fé proibida. O amor não faz acepção de pessoas. Irmãos, como esse texto é relevante para nós e atual para os nossos dias. Cristo aqui, ele aparece nesse texto como exemplo de alguém que não faz acepção de pessoas. E a maior prova disso é de que eu e você estamos aqui nessa noite. O livro de Tiago é um livro extremamente ético. Nós temos a ética da lei e temos a ética do amor. São 2 coisas que saltam aos nossos olhos quando lemos esse texto de Tiago. A lei de um lado e o amor do outro. É o amor que nos leva a cumprirmos a lei. Nós não ouvimos aqueles a quem nós não amamos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Por isso que lei e amor, eles não andam dissociados uns dos outros, porque quanto mais amarmos a Deus, mais vamos obedecer a sua lei. No momento que deixarmos de amar a Deus, não vamos obedecer a sua lei. Aquele que ama, obedece. Aquele que ama, guarda a lei de Deus. O filho, ele vai ser mais obediente ao pai e à mãe, quanto mais ele os amarem. Nós vamos sempre obedecer aquelas pessoas que nós amamos. Por isso que eu sempre obedeço a minha esposa, porque eu a amo muito. Agostinho, ele tinha uma norma ética. Para Agostinho, a ética é ame e faça o que quiseres. Ame e faça o que quiseres. Se você amar, o que você fizer não vai trazer nenhum prejuízo, nenhum dano e nenhum dissabor ao outro. O pastor Irving Lutzer, ele trata também dessa frase de Agostinho, mudando um pouquinho. Ele fala: tenha um coração puro e então faça o que quiseres. Se tivermos um coração puro, nada do que fizermos vai ferir o nosso irmão, vai ferir o próximo. Estamos diante de um texto ético, irmãos, e ética diz respeito ao nosso relacionamento com o outro. Tiago é um dos livros do Novo Testamento que mais trata de questões éticas, ou seja, do nosso relacionamento em relação ao próximo. E por que Tiago está falando justamente acerca disto aqui nesta sua carta? Na época de Tiago, no século I, isto não é tão, vamos dizer assim, isso não é algo que nos salta aos olhos na nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela é mais estratificada. Na época de Tiago, haviam apenas 2 grupos de pessoas. Ou você era muito rico, ou você era muito pobre. Então, haviam os ricos de um lado e os pobres de um outro. Essa era a estratificação social à época de Tiago.
E a maioria dos membros da igreja eram pobres, eram diaristas, trabalhadores rurais, escravos, eram fazedores de tendas, como o apóstolo Paulo, ou então eram carpinteiros, como o nosso irmão José, pai do nosso irmão Senhor Jesus Cristo, que também era carpinteiro. A igreja, de forma contrária à sociedade da época, era um lugar onde essas diferenças não deveriam existir ou não existiam. Nós lemos no livro de Atos que ali todos viviam junto, como um só corpo, e tinham tudo em comum. É o retrato da ceia do Senhor. A ceia, ela traduz esta realidade. Eu me lembro de um pastor, Dr. Rick Watts, quando ele esteve, uma das ocasiões em que ele esteve aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de ouvi-lo. Esse querido irmão, ele é do Canadá, ele é australiano e depois foi pastorear também no Canadá. E ele disse que ele viu aqui no Brasil algo que ele não via no Canadá, nas igrejas por onde ele passava, que era justamente ter na mesma igreja aqueles que são brancos e negros, ou se consideram brancos e negros, pessoas muito pobres e pessoas muito ricas. Ele falou, lá no Canadá não é assim. Lá as igrejas são completamente estratificadas. Obviamente, existem igrejas e igrejas. Ele estava falando de uma realidade que ele vivenciava ali no Canadá. Na igreja, nós convivemos com os mais diversos e diferentes tipos de pessoas. Na época de Tiago, você tinha os judeus e tinha os gentios. Você tinha os bárbaros e tinha os gregos. Tinha os brancos e tinha os negros. Tinha os etíopes e tinha os fenícios. Tinham aqueles que eram do partido conservador, que era o partido de Pedro, e tinham aqueles que eram do partido liberal, que era do partido de Paulo. Haviam os ricos e haviam os pobres, e haviam os escravos, e haviam os senhores. Agora imaginem um dia lá, na ceia do Senhor, está lá o diácono que é servo de escravos. E na hora da ceia, aquele diácono ia servir a ceia e servia a ceia ao seu escravo. Imaginem a situação. Eu fico imaginando qual tipo de conversa eles não teriam durante a semana. E um escravo falando para o outro, sabe quem me serviu a ceia? O Senhor. Aqui, irmãos, nós temos algo interessante, porque Tiago ele chama os ricos de ímpios. Parece que eles não eram membros da igreja, mas Tiago os usa como uma ilustração para aquilo que ele quer falar. Ele então coloca em cena duas pessoas. Dois visitantes entram na igreja. Fiquem imaginando, dois visitantes entram na nossa igreja. Se entrasse na nossa igreja agora um deputado e um gari, será que nós trataríamos da mesma forma o deputado e o gari? Quem teria a maior chance de ocupar um lugar aqui no púlpito? Seria o deputado ou seria o gari? O gari poderia até ser um tipo de santo, ou um homem muito santo, um homem de Deus, de fato. Mas que lugar um gari teria na nossa igreja? Dois homens vestidos completamente de forma diferentes, nos diz Tiago. Portanto, por causa da forma como estavam vestidos, tinham tratamentos diferentes, porque eram tratados pela aparência, pela roupa que vestiam. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Às vezes a gente não sai com aquela roupa, né? E você vai a um shopping e as pessoas, a primeira coisa que elas fazem é olhar para a sua bolsa, para o seu sapato, para a roupa que você está vestindo. E você, então, vai receber este ou aquele determinado tratamento. Aconteceu isso comigo algumas vezes, quando fui comprar um carro numa concessionária. A pessoa já olha para você e diz, esse aqui é um pé de chinelo, não tem nem dinheiro, a pessoa nem te dá atenção. Quem é essa pessoa que está aqui? Irmãos, nós tratamos muitas vezes o outro pela aparência e não pelo coração.
Tiago está nos dizendo que o que deve nortear a nossa ética, a nossa conduta, não é a aparência do outro, não é o tanto de dinheiro que o outro tem, não é a escala social a que ele pertence, e sim o meu amor por ela. Se você perceber aí, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai perceber que o último versículo do capítulo 1 termina falando: guarde-se incontaminado do mundo. É assim que termina o capítulo 1. O capítulo 2 começa, se puder deixar projetado aqui o texto, os primeiros versículos, o capítulo 2 começa justamente falando para nós não fazermos acepção de pessoas. Portanto, o que Tiago está querendo nos dizer quando ele fala, olha, guardem-se incontaminados das coisas do mundo, porque é o mundo que trata o outro pela aparência, é o mundo que trata o outro com acepção. E aqui Tiago, então, nos fala que fazermos discriminação é agirmos nos moldes e nos padrões do mundo. O que ele nos fala aqui no verso 1? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Irmãos, aqui é uma referência tanto a homens quanto a mulheres. Ele não está se referindo aqui apenas aos homens, mas a toda a igreja. E, em segundo lugar, ele chama Jesus de Senhor da glória. É uma referência à deidade de Jesus. E quem está falando isso é Tiago, o irmão de Jesus. Tiago poderia aqui estar se valendo de uma posição muito privilegiada. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o irmão de Jesus. Mas Tiago, quando ele fala de Jesus como sendo o Senhor da glória. Irmãos, pare para pensar nisto. Antes de falar da glória do homem, Tiago fala da glória de Cristo. Já parou para pensar nas consequências disto para a nossa vida? Porque diante de Cristo, ou diante da glória de Cristo, nós somos todos iguais. Tiago, ele se refere a Jesus Cristo como Senhor da glória, o Senhor diante do qual o esplendor de qualquer rico se reduz a nada. Diante da glória de Deus, nós não temos glória nenhuma. Irmãos e irmãs, quando nós conseguimos ver a glória de Cristo, nós descobrimos que nós não temos glória nenhuma. E digo mais, quem se encanta com a glória de Cristo, nunca se deixe impressionar pelas pequenas glórias humanas. No final do culto, quem iria chamar o Gari para bater uma foto com ele? Bater uma foto, né? Tirar um selfie com o Gari. Espera aí, tira uma foto aqui comigo. Ou no final do culto, quem iria chamar o deputado para você tirar uma foto? Nós somos assim, irmãos. A glória de Cristo nos imuniza contra os anéis de ouro, os ternos e as gravatas. Quando nós conseguimos vislumbrar quem é Jesus e a sua glória, diante do Rei da Glória, nós somos todos súditos. Nós somos todos servos. Jesus é a glória de Deus encarnada. Lá em João 1,14, o evangelista nos diz que Jesus se fez carne e habitou entre nós cheio de glória. E Jesus era a própria glória de Deus. E quem era Jesus? Um homem pobre, rejeitado, não tinha onde dormir, de uma família pobre, como diz Isaías, sem nenhum atrativo pessoal, não era uma pessoa bonita, era da cidade errada, da cidade de Nazaré, da Galileia. Jesus, ele não se formou em nenhum seminário, assim como os seus discípulos também não se formaram em nenhum seminário. Jesus, ele não tinha a aprovação dos religiosos da sua época. Aquelas pessoas que seguiam a Jesus eram os publicanos, os pecadores, as prostitutas, mas Jesus era a glória de Deus. Eu falei do deputado e do Gari, que porventura pudessem entrar aqui na nossa igreja,
Mas eu fico imaginando Jesus. Se Jesus entrasse na nossa igreja, qual lugar será que Jesus teria na nossa igreja? Um homem simples, um carpinteiro. Será que Jesus poderia ser eleito como um diácono? Será que Jesus poderia ser eleito como um presbítero? Tiago nos fala, irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Essa é uma referência direta à lei, a Deuteronômio. Deuteronômio 10, 17, nos diz que Deus, o poderoso e temível, não faz acepção de pessoas. A que Deus nós servimos? Se servimos um Deus que não faz acepção de pessoas, precisamos ser parecidos com Ele. Ou como disse Jesus em Mateus 22, 16, que Jesus ele não se importa com a aparência dos homens e não trata os homens segundo a sua aparência. Homilética, a gente aprende no seminário, é a arte de pregar. E uma das coisas que a gente aprende no seminário é não usarmos exemplos pessoais. Mas me permita quebrar a regra e deixe eu usar um exemplo. Nós temos uma secretária lá em casa que trabalha para nós já há mais de 24 anos, eu acho, que ela está conosco. A primeira vez que ela entrou na nossa casa, no horário do almoço, nós a convidamos para sentar-se conosco à mesa e almoçar junto conosco. Ela não acreditou, porque na casa de outros irmãos, onde ela já havia trabalhado, nem comida eles davam para ela. E se ela pegasse alguma fruta ou alguma comida, isso era descontado no seu salário. Uma mulher crente, uma mulher de Deus, ela é como uma irmã nossa. E ela considera a minha esposa como uma mãe, apesar de terem idades bem diferentes. Como é que nós tratamos, irmãos, os nossos empregados? Aqueles que não têm o mesmo status que nós temos, a mesma educação que nós temos. Irmão, Jesus ele não se impressionava nem com a riqueza e nem com a posição social de ninguém. Podia ser rico ou pobre, Jesus os tratava da mesma forma. Para Jesus, a viúva pobre que depositou a sua oferta ali no gasofilácio, apenas 2 moedas pequenas, Jesus a considerou muito mais rica do que os fariseus, que depositavam grandes somas de dinheiro no gasofilácio. A nossa tendência é julgarmos pela aparência e não pelo coração. Por isso, nós temos que tomar cuidado com os nossos julgamentos. Por isso, no texto que nós lemos, Tiago fala, vos tornastes, versículo 4, vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Fazer acepção de pessoas é julgar perversamente. Eu fico impressionado, irmãos, quanto crente bajulando o nosso presidente, querendo tirar foto ao lado dele. Eu fico imaginando, se fosse Jesus, será que teríamos a mesma ação? Uma fé proibida, nos diz Tiago. E partimos, então, para o nosso segundo e último ponto. Por isso, Tiago fala de uma fé proibida. Uma fé que eu e você não deveríamos ter. No versículo 1, ele fala, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Uma fé que eu e você, enquanto discípulos de Jesus, não deveríamos ter. Os judeus e os fariseus sempre estavam querendo serem louvados, e eles sempre estavam em busca de posições sociais. Os fariseus, eles gostavam das primeiras cadeiras na sinagoga, mas Tiago fala que na igreja não deveria ser assim. Tenhais Jesus como Senhor da glória, nos diz Tiago. Qual é o objeto da nossa fé, irmãos?
Qual é o objeto da nossa fé? É Jesus? Fé não é uma confissão positiva, como o livro que, não sei se foi o livro que deu origem ao filme, ou o filme que foi anterior ao livro, The Secret, O Segredo, onde temos ali a confissão positiva. Fé não diz respeito àquilo que eu ordeno ou àquilo que eu determino. A nossa fé é fé no Senhor Jesus. A fé diz respeito em quem eu tenho posto a minha confiança. Irmãos, as coisas podem não acontecer. Eu posso não ser curado. Eu posso não receber aquilo que eu tenho pedido a Deus em oração. Deus vai continuar sendo Deus. Jesus vai continuar sendo Jesus, ainda que as coisas não aconteçam. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abidnego? É um exemplo muito bom e um exemplo clássico, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram para Nabucodonosor: ó rei, nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. E o decreto era, se eles não se dobrassem, eles seriam jogados na fornalha ardente. E eles então disseram: saiba tu, ó rei, que mesmo que nós sejamos jogados na fornalha ardente, saiba tu, ó rei, que Deus, Ele é capaz de nos livrar. Mas mesmo que Deus não nos livre, nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. Irmãos, isso é romper em fé. Romper em fé não é, se Deus não abrir o mar, Ele vai me fazer passar por sobre as ondas. E se Deus não abrir o mar, e também não nos fizer passar por sobre as ondas, aonde estará a nossa fé? Fé é no nosso Senhor Jesus Cristo. Fé é a nossa confissão. Confissão vem de com fé, aquilo que eu confesso, a minha declaração de fé. A minha fé está fundada em quem? A fé que confessamos. Deixe-me abrir um parênteses: conhecer a confissão de fé. Os catecismos não faz sentido se isso não é expresso nas nossas vidas. No século XVII, que é chamado de século do confessionalismo, que foi a reação logo à Reforma, foi o período que as confissões de fé começaram a serem escritas. Viveu nessa época o pai do pietismo, chamado Philipp Jacob Spener. Ele, então, reage contra essa teologia sem vida, sem amor, sem misericórdia, sem graça. Era uma crítica a uma igreja estritamente confessional. Ele, então, nos diz: devemos aprender que o cristianismo significa muito mais do que simplesmente concordar com o catecismo. Tiago, ele reage também a uma fé meramente intelectualizada. Para ele, a fé, evidentemente, intelectualizada, não pode salvar, não produz nenhum efeito. Um grande teólogo do Novo Testamento, chamado Goppelt, ele nos diz que Tiago nos fala contra um ortodoxismo morto que se afoga no intelectualismo. Tem muita teologia sem vida, da mesma forma que tem muita vida sem teologia. Isso quer dizer, quando a teologia passa a ser um fim em si mesmo e não um meio. Ortodoxia, irmãos, não é tudo. Eu não estou falando contra a ortodoxia, mas ortodoxia não é tudo. Olhem para a igreja de Éfeso, ali no Apocalipse. Nós temos ali as 7 igrejas. Temos a igreja de Éfeso. O que nós tínhamos contra a igreja de Éfeso? Nada. Era uma igreja extremamente ortodoxa. Era uma igreja que repreendia e também punia os hereges, aqueles que não comungavam da reta doutrina. Era uma igreja extremamente zelosa quanto à doutrina. Mas o que diz Jesus contra essa igreja? Tenho, porém, contra ti,
que deixaste o primeiro amor. De que adianta a ortodoxia sem o amor? O teólogo batista Warren Wiersbe, ele nos diz, olha, antes de atacar os que não têm uma doutrina ortodoxa, é bom certificar-se de que praticamos as doutrinas que defendemos. E Jonas é um exemplo disso. Apesar da sua teologia maravilhosa, Jonas odiou as pessoas e se irou contra o próprio Deus. Tiago, portanto, ele fala negativamente de uma fé que discrimina, de uma fé que atua com favoritismo pessoal. A graça, irmãos, não tem favoritos. Graça não tem favoritos. Tiago nos mostra nesse texto que a fé tem a ver com o trato que nós temos com as pessoas. Tiago nos exorta mostrando-nos que a nossa fé se revela na forma como nós tratamos o outro, os nossos relacionamentos, a forma como nós agimos, revela as nossas verdadeiras convicções acerca de Deus. Não deve, portanto, existir separação entre a comunhão humana e a comunhão divina, que é a ceia do Senhor. Uma das coisas que nos torna indignos de tomarmos a ceia do Senhor, pastor Walter falou sobre isso durante a ceia. Uma das coisas que nos torna indignos de participarmos da ceia do Senhor é, se ao participarmos da ceia do Senhor, a minha vida não condiz com aquilo que a ceia significa, um só corpo, um só pão, sermos um com o outro, com o nosso irmão. Por isso que 1 João 4:20 nos diz, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Tratar, portanto, com deferência, fazer acepção de pessoas, é se comportar como o mundo se comporta. É quebrarmos a lei. A lei fala para amarmos o próximo como a nós mesmos. Portanto, queridos, quero concluir trazendo aqui algumas aplicações para a nossa vida. Quem nós somos nesse texto? Nós somos esse pobre andrajoso que entrou na comunhão da igreja. Nós somos os pobres que Deus tratou com dignidade, nos tornando ricos na fé e herdeiros do reino dos céus. Esse sou eu no texto de Tiago. A maior prova de que Jesus não faz acepção de pessoas é o fato dele ter nos salvado. Eu sou pobre e andrajoso, eu sou esse pobre e andrajoso que Tiago nos fala, que entra na sinagoga. E a palavra sinagoga aqui não é a casa, a construção. Sinagoga quer dizer reunião. É aquele que entrou na reunião dos santos. Eu sou o pobre filho pródigo, que não tinha mais nenhum anel no dedo, mas que foi recebido por Deus, pelo Pai, e ganhou um anel no dedo. Tem um homem de Deus que viveu no século XIX, chamado Sir Robert Anderson. Ele foi presbítero da Igreja Presbiteriana na Irlanda. E ele disse algo interessante, ele falou, a graça não dá lugar para o favoritismo. A graça não dá lugar para o favoritismo. Da mesma forma que Deus nos trata, Ele pede que nós tratemos o outro. A fé genuína não faz acepção de pessoas, senão é morta e não salva. E o verdadeiro crente não privilegia pessoas por causa da sua situação econômica, política, cultural, racial ou qualquer outro status. O crente trata com dignidade a todos por causa do amor. A cruz, irmãos, amada igreja, fez de todos nós servos e irmãos, todos de uma mesma classe. Lembremos, somos um corpo, participamos de um único pão,
de um único cálice. Somos membros do corpo de Cristo. Termino com um texto de João 13:35. Se nos amarmos, o mundo saberá que somos discípulos do Senhor, pois agimos como Ele. A Deus toda a glória, que possamos ser assim, como nosso Senhor Jesus, aquele que não fazia acepção de pessoas. E agindo assim, irmãos, demonstraremos amor, e o mundo saberá quem nós somos, discípulos do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Abaixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos constrange, que nos exorta. Quero te pedir, Pai, perdão por tantas vezes que discriminei tantas pessoas, por tantas vezes, ó Pai, que tratei o outro com deferência diante do seu status, diante dos seus títulos acadêmicos, diante da sua posição social, e me perdoe por não ter tratado da mesma forma, com a mesma deferência, o pobre, o necessitado, aquele marginalizado, ó Pai. Dai-me a Tua graça, Pai. Ser crente é tão difícil, o padrão é tão alto, Pai, mas que o Senhor nos ajude a agirmos como filhos de Deus, a agirmos como discípulos de Jesus e não fazermos acepção de pessoas. Perdoe-nos, ó Pai, todas as vezes que agimos dessa forma. Fica conosco, ó Pai. Dai-nos a Tua graça, é o que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e todo ser